Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1870 e para a solene história de Benjamin Nathan. É um caso que nos recorda que, por detrás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. No coração da Nova York da Gilded Age, poucos nomes tinham tanto peso como o de Benjamin Nathan. Aos 57 anos, era um pilar da sociedade, um financeiro, um filântropo, o vice-presidente da Bolsa de Valores de Nova York e o presidente do estimado Hospital Mount Sinai. A sua elegante mansão de 4 andares em arenito vermelho na 23rd Street, perto do moderno Fifth Avenue Hotel, era um símbolo de imensa riqueza e estatuto social. Nathan era um homem que personificava a promessa de prosperidade e influência da época. No entanto, dentro das opulentas paredes da sua casa de família, existia um mundo privado de tensões domésticas, um mundo que estava prestes a ser violentamente exposto, deixando na história da cidade uma mancha que permanece até hoje. Na noite de quinta-feira, 28 de julho de 1870, a mansão dos Nathan se instalou no seu habitual ritmo tranquilo. Benjamin Nathan, um homem devoto, tinha passado a noite em casa a observar um jejum religioso. Também presentes na grande residência estavam a sua esposa, Emily, e 2 dos seus filhos adultos, Frederick e Washington. Enquanto Frederick era considerado o filho estável e confiável, Wash, conhecido como Wash, tinha uma reputação muito mais conturbada. Era conhecido em toda a cidade pelo seu estilo de vida dissoluto, um homem atormentado por dívidas de jogo e com um gosto por casos escandalosos. Este forte contraste entre os filhos era um ponto de discórdia conhecido na família. Enquanto a casa se recolhia para a noite, com vários criados a dormir nos seus aposentos, não havia qualquer indicação de que amanhã traria algo mais do que o amanhecer de outro dia normal para uma das famílias mais proeminentes de Nova York. A tranquilidade da manhã foi abalada por volta das 6 horas da manhã de sexta-feira, 29 de julho. De acordo com os seus próprios relatos, Frederick e Washington Nathan levantaram-se cedo e, ao encontrarem o vestíbulo da frente em ligeira desordem, subiram as escadas. Foram ao quarto do pai, no 2º andar, para o acordar para a sua caminhada diária. Lá, depararam-se com uma cena de horror inimaginável. Benjamin Nathan jazia no chão ao lado da sua cama, numa poça de sangue. Tinha sido brutalmente espancado até a morte, com a cabeça a apresentar as marcas de pelo menos uma dúzia de golpes selvagens. O quarto estava num estado de caos, com papéis espalhados e um pequeno cofre aberto. Uma barra de ferro manchada de sangue, uma ferramenta pesada, mais tarde identificada como um grampo de navio, estava perto do corpo. Os gritos de alarme dos filhos ecoaram pela mansão, e num instante o mundo cuidadosamente ordenado da família Nathan desmoronou-se num pesadelo acordado. Nas horas críticas que se seguiram à descoberta, a investigação do homicídio de Benjamin Nathan não começou com um procedimento metódico, mas sim com o caos absoluto. À medida que a notícia do crime se espalhava, a mansão da 23rd Street foi inundada de pessoas. Polícias, detetives, amigos da família, médicos, repórteres e até vizinhos curiosos entraram e saíram da casa. Crucialmente, todos eles passaram pela própria cena do crime. As provas foram perturbadas, as pegadas foram obscurecidas e o quarto foi contaminado para lá de qualquer recuperação. Numa época anterior à compreensão da ciência forense, o conceito de preservar uma cena de crime era, na melhor das hipóteses, rudimentar. Esta falha catastrófica inicial de procedimento significou que quaisquer pistas potenciais deixadas pelo assassino foram provavelmente perdidas para sempre.
Um erro que prejudicaria a investigação desde o seu início e contribuiria para o mistério duradouro do caso. A teoria inicial promovida pela família foi a de um assalto que correu terrivelmente mal. O cofre aberto e o quarto desarrumado pareciam apoiar esta narrativa. A imprensa rapidamente publicou histórias de um ladrão audacioso que tinha sido surpreendido pelo Sr. Nathan e recorrido à violência. No entanto, os investigadores da polícia rapidamente se tornaram céticos. A brutalidade do ataque parecia profundamente pessoal, excedendo em muito a força necessária para subjugar uma vítima. Além disso, muitos objetos de valor, incluindo um relógio de ouro na mesa de cabeceira, tinham sido deixados intactos. A arma do crime, a pesada barra de ferro, não era uma ferramenta típica de um ladrão. Era um instrumento de destruição grosseiro e poderoso. À medida que os detetives analisavam mais de perto, a história conveniente de um roubo aleatório começou a desmoronar-se, e uma possibilidade mais perturbadora começou a tomar forma, a de que o assassino não era de todo um estranho. Com a teoria do assalto a parecer cada vez menos plausível, a suspeita começou a virar-se para dentro, recaindo sobre aqueles que estavam dentro da mansão trancada naquela noite fatídica. A polícia deduziu que não havia sinais de arrombamento, sugerindo que o assassino ou tinha uma chave ou foi deixado entrar por alguém. Esta lógica arrepiante colocou toda a casa sob uma nuvem de suspeita, desde os criados aos próprios membros da família. O foco da investigação reduziu-se drasticamente, passando de um intruso sem rosto para as pessoas que dormiam sob o mesmo teto que a vítima. A questão central mudou de como um assassino entrou para quem entre eles tinha um motivo e a oportunidade de cometer um ato tão hediondo contra o seu próprio patriarca. Na procura de um motivo, ninguém atraiu mais atenção do que o próprio filho de Benjamin Nathan, Washington. A sua reputação como a ovelha negra da família era bem conhecida. Era um homem que se movia em círculos muito distantes do mundo respeitável do seu pai, frequentando antros de jogo e acumulando dívidas enormes. Tinha um caso secreto e escandaloso e era conhecido por estar em constante e desesperada necessidade de dinheiro. A sua relação com seu pai severo e devoto era notoriamente tensa, e ele estava destinado a herdar uma parte significativa da fortuna dos Nathan. Para a polícia e o público, Washington Nathan encarnava o suspeito perfeito. Um filho pródigo com um caráter fraco, uma relação difícil com a vítima e um forte motivo financeiro. Ele teve a oportunidade e, aos olhos de muitos, tinha todas as razões para querer que o seu pai desaparecesse. O inquérito do médico legista sobre a morte de Benjamin Nathan rapidamente se transformou num espetáculo público, alimentado por reportagens sensacionalistas dos jornais ferozmente competitivos de Nova York. Realizado na própria sala de jantar dos Nathan, o processo colocou toda a família em julgamento no Tribunal da Opinião Pública. Washington Nathan foi a testemunha principal e desmoronou-se sob o intenso escrutínio. O seu testemunho foi evasivo e contraditório. Parecia nervoso e agitado no banco das testemunhas, incapaz de fornecer um relato claro das suas ações. A imprensa dissecou impiedosamente o seu caráter, retratando-o como uma figura imoral e enganadora. O inquérito tornou-se menos sobre encontrar a verdade do homicídio e mais sobre envergonhar publicamente um homem cujo estilo de vida ofendia tanto as sensibilidades vitorianas. Durante semanas, a cidade ficou cativada pelo drama, com a maioria a concluir que Washington era, sem dúvida, culpado. Apesar da esmagadora convicção pública de que Washington Nathan era o assassino, o inquérito oficial terminou sem uma resposta conclusiva. Após semanas de testemunhos repletos de inconsistências, segredos de família e assassinato de caráter, o júri do médico legista proferiu um veredito frustrantemente em aberto.
concluíram que Benjamin Nathan tinha sido assassinado por uma pessoa ou pessoas desconhecidas. Simplesmente não havia provas físicas concretas suficientes para acusar formalmente Washington ou qualquer outra pessoa pelo crime. Todo o caso contra ele era circunstancial, construído com base no seu caráter, no seu motivo e no seu comportamento suspeito. Aos olhos da lei, isto não era suficiente para uma acusação formal. A investigação tinha chegado a um beco sem saída, deixando um dos homicídios mais chocantes de Nova York oficialmente por resolver. Ninguém foi levado à justiça pelo homicídio de Benjamin Nathan. O caso arrefeceu, tornando-se um dos mistérios por resolver mais duradouros e debatidos de Nova York. Para a família Nathan, a resolução nunca chegou. O seu nome, outrora um símbolo de sucesso, estava agora para sempre ligado a um patricídio brutal e por resolver. Washington Nathan, embora nunca condenado num tribunal, foi condenado no tribunal da opinião pública. Foi ostracizado da sociedade e viveu o resto da sua vida sob uma sombra permanente de suspeita, um fantasma a assombrar os corredores dourados da cidade. O caso continua a ser uma dura recordação de como as falhas pessoais, uma cena de crime comprometida e uma imprensa sensacionalista podem criar uma narrativa tão poderosa que eclipsa a lei, deixando para trás apenas perguntas sem resposta e um legado de tragédia. Obrigado por ter passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiver alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se junte a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.